Bom dia, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos chegando no finalzinho de 2025 e vamos já receber 2026. E eu pensando e meditando, pedindo a Deus uma palavra para nos dar para este ano que vai chegar, né? E quem não quer começar o ano novo com o pé direito ou com os dois pés, quem não quer entrar em 2026 com êxito, com sucesso na caminhada, né? Quem não tem bons desejos e boas vibrações para esse ano que vai chegar. Então eu me senti inspirada pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, para compartilhar com vocês uma palavra que está lá no Salmo 23, um salmo bastante conhecido, o Salmo de Davi, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Meus queridos, esse salmo ele traz muitas lições ricas para a nossa vida e eu queria que você levasse no seu coração, assim como eu pretendo levar no meu coração, esses ensinamentos para o ano de 2026. O salmista começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E às vezes as pessoas têm uma interpretação equivocada desse primeiro versículo do Salmo 23, porque pensa assim: o Senhor é meu pastor, e acrescenta, né? E nada me faltará. Como se o fato do Senhor ser o seu pastor, você vai ter tudo o que você quer, na hora que você quer, e Deus vai ser assim um shopping, né? Um shopping center de atender todos os nossos desejos. Ele vai ser o Papai Noel do Natal, que vai trazer tudo o que a gente quer, como a gente quer e na hora que a gente quer. E não é bem assim. O texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o fato de o Senhor ser o meu pastor, ele é suficiente para mim. Ele é tudo o que eu preciso para o bom viver. O fato de o Senhor ser o meu pastor, ele é tudo o que eu preciso para ter êxito no ano de 2026, né? Ele é a causa do meu sucesso, a causa do meu contentamento. O Senhor sendo meu pastor, eu vou estar tão plena dele, tão cheia dele, eu vou estar tão envolvida nesse amor e nesse cuidados do pastor, que eu vou ter uma vida quieta, sossegada, satisfeita, porque ele é o meu tudo e nele eu estou plenamente satisfeito. O versículo continua: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha, sob o cuidado desse pastor, a gente tem alimento de primeira qualidade. Sobre o cuidado desse pastor, a gente tem águas tranquilas, a gente vive em águas de descanso, independente das circunstâncias. Quando a gente tem esse pastor, quando a gente se deixa pastorear por esse pastor, quando a gente deixa-se estar sob os cuidados dele, a gente vai ter uma alimentação boa, porque a ovelhinha, quando cuidada pelo seu pastor, ninguém melhor do que o pastor para saber as reais necessidades da ovelha. Eu me encanto muito com esse Salmo 23 por saber que quem o escreveu foi Davi. E Davi, ele tinha experiência própria, ele falava daquilo que ele conhecia, ele como pastor de ovelha, antes de ser qualquer coisa, antes de se tornar rei de Israel, antes de ser o escolhido para ser rei, né, sobre Israel. Davi já tinha esse cuidado como pastor, embora a sua própria família não valorizasse ele na sua escolha lá, quando Samuel foi ungir Davi rei.
e todos os filhos, né, de Jessé passaram ali. Davi era o único que não estava em casa, ele não estava nem à mesa, ele estava lá cuidando das ovelhinhas, ele era quase que invisível na sua família. Mas Davi, ele tinha essa experiência de cuidado com ovelha. Ele falava daquilo, quando ele escreveu o Salmo 23, ele falava daquilo que ele entendia perfeitamente, porque ele, como pastor de ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas, ele tratava as ovelhas com todo carinho, olhando as suas necessidades, levando, conduzindo aquele rebanho de ovelhas para os melhores pastos, não deixando faltar água para elas, conduzindo elas aos ribeiros, aos riachos, para que elas pudessem ser bem hidratadas e bem cuidadas. Então, quando Davi escreve o Salmo 23, ele estava falando de uma coisa que ele entendia muito bem. E ele diz, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma. Então ele já entra no sentido da alma, daquilo que ele sentia mesmo em se tratando dele agora como ovelha, ele se colocando no lugar de ovelha, e Deus como pastor, ele está dizendo, ele refrigera a minha alma. Ele não só tem os cuidados com o meu físico, ele não só cuida dando-me pastos, os melhores alimentos, me levando à beira do riacho para beber água e ter a sede saciada, mas ele também cuida da minha alma, ele cuida da minha vida como um todo. E aí ele prossegue no Salmo, no versículo 4, ele diz assim, no versículo 3 ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor nos guia pela justiça, o Senhor nos guia em verdade, o Senhor nos guia em amor por causa do seu nome. No verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse texto, esse versículo 4 do Salmo 23, também Davi fala de uma coisa muito interessante e que eu pesquisando, né, vi que esse lugar de Vale de Sombra da Morte, ele existiu literalmente. Era um lugar que ele estava, era um vale que ele estava entre montanhas, entre rochas, né, entre paredões de rochas. E por estar assim, esse vale, ele era um lugar escuro, ele era um lugar difícil de passar. E ele ficava entre Jericó e Jerusalém, era um lugar de passagem. E que, por ser assim, um vale tão profundo e tão escuro, ele propiciava que os animais saíssem de cavernas e atacassem o passageiro ali, o viajante. Ele também era um lugar onde assaltantes se escondiam para abordar aquelas pessoas que passavam por ali. Então, o Vale da Sombra da Morte existiu literalmente e era um lugar muito perigoso de passar. E Davi sabia disso. Então ele diz nesse salmo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, ainda que eu ande por lugares perigosos e difíceis, tu estás comigo. E eu também pesquisei e vi que este lugar de sombra da morte, o vale da sombra da morte, também é aquele lugar citado por Jesus na parábola do bom samaritano. Quando Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano, ele também se remete ao vale da sombra da morte, porque ele diz assim, um homem descia de Jericó para Jerusalém. Aí ele fala exatamente sobre esse texto do Salmo 23, quando Davi fala no vale de sombra da morte, é este lugar. E o que aconteceu com aquele homem? Ele foi assaltado, levaram os seus bens, o espancaram, jogaram ali naquele vale, ele ficou quase como morto. E Jesus fala que, né, passou um levita, passou um religioso, enfim, e depois passou o bom samaritano e acolheu aquele homem caído. Então este vale de sombra da morte, ele existiu literalmente, mas a gente também pode usá-lo como uma metáfora. O que seria o vale da sombra da morte? Seriam os momentos difíceis da nossa vida, seria o momento de dor, de luto, de perda, seria um desemprego, crises financeiras que podem assaltar qualquer um de nós, e pode chegar na nossa vida e bater sem pedir licença. O vale de sombra da morte pode ser uma ruptura conjugal, uma ruptura de um relacionamento que você vive, que de repente ele pode ruir, pode acabar.
E o vale da sombra da morte é um diagnóstico de uma doença grave, que abate uma vida e com ele uma família toda. Então são muitas situações, a gente pode entender que ele existiu de fato como um caminho de Jericó a Jerusalém, ou pode ser uma metáfora para identificar as diversas situações que podem surgir no ano de 2026 na minha vida e na sua vida. E se a gente passar pelo vale da sombra da morte, a gente pode ter a certeza que Ele estará conosco, a sua vara, o seu bordão vai nos puxar para perto, vai nos trazer para juntinho dele, e a gente vai ficar protegido e a gente vai encontrar nele consolo, conforto. O teu bordão, a tua vara, o teu cajado vai me consolar nesses momentos difíceis, ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale de sombra da morte, eu não vou temer, eu vou estar seguro, porque eu sei que o meu pastor estará comigo. O Salmo segue no versículo 5, dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu acho isso tão fantástico. Eu tinha um pastor muito bacana nos anos 80, pastor Carlos Queiroz, um pastor cearense. Ele me pastoreou aqui quando eu ainda era jovem, bem jovenzinha, ainda solteira, morava aqui onde moro, na Campina do Barreto. E esse pastor, ele trouxe uma interpretação linda dessa parte do Salmo, quando o salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E eu lembro que uma vez o pastor Carlos Queiroz, discorrendo sobre esse Salmo, ele disse que a intenção aqui de Davi era que os seus inimigos participassem da sua vitória, não como revanche, não para dizer eu venci e eu quero que os meus inimigos vejam a minha vitória, não. É que os meus inimigos participem dela. Quando Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele está dizendo a Deus: Senhor, dá que na minha vitória, quando eu estiver por cima, quando eu estiver na montanha, quando eu estiver desfrutando das promessas, quando eu estiver vivendo a plenitude dos meus dias nessa terra, aquilo que o Senhor preparou para mim, as minhas vitórias, as minhas conquistas, que os meus inimigos estejam comigo presente, que haja reconciliação, que haja amizade restaurada e que eles participem da minha vitória e que eles se alegrem comigo. Prepara a minha vitória, a minha mesa na presença dos meus inimigos, não para que eu zombe deles e que diga que eu venci, mas para que eles se alegrem comigo e desfrutem das bênçãos que o Senhor tem para mim. E o salmista continua: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando eu penso em unção, eu penso naquela unção, né, que Arão recebeu, aquele óleo da unção, aquele óleo que descia sobre a barba de Arão, e aqui descia sobre as suas vestes, escorria. E o texto diz que esse óleo era precioso, esse óleo da unção, ele era preparado com 7 especiarias, e essas especiarias eram tão preciosas entre si, eles exalavam um cheiro tão bom, tão agradável. E esse óleo, meus irmãos, ele representa a presença do Espírito Santo de Deus, esse derramar do seu Espírito, esse transbordar do seu Espírito. E Davi diz isso e ele pede no Salmo: Senhor, unges a minha cabeça com óleo. Quando o Senhor unge, o meu cálice transborda, derrama o óleo da tua unção sobre mim. Que em 2026 seja um ano de transbordar do seu Espírito sobre nós. Que esse óleo da unção que caiu sobre a cabeça de Arão, do sacerdote, desceu pela sua barba e molhou os seus vestidos e chegou à ponta dos seus pés. Que o Senhor nos unja com esse óleo precioso. Que em 2026 haja um transbordar do seu Espírito sobre a minha vida. Que haja um transbordar do seu Espírito sobre a nossa vida. Que esse óleo nos unja, nos capacite, nos dê graça para viver o melhor de Deus nessa terra. E aí ele completa no verso 6.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É impossível receber esse transbordar de Deus. É impossível receber essa unção do Espírito Santo e não partilhar. É isso que o salmista está dizendo no verso 6 do Salmo 23. Depois de receber essa unção, depois de receber esse transbordar do seu Espírito Santo, esse óleo que desce a cabeça, esse óleo que transborda, é impossível não ter bondade, não ter misericórdia, é impossível não ter e não compartilhar, porque se eu recebo graça, se eu recebo bondade de Deus, se eu recebo misericórdia de Deus, eu tenho que transferir. Isso, essa bondade, essa misericórdia, essa graça, esse amor vão me inundar de uma maneira tal que eu vou transbordar, que eu vou transferir. Bondade e misericórdia me seguirão. Eu vou ter bondade para com as pessoas, eu vou ter misericórdia das pessoas, eu vou transferir isso para outras pessoas. E essa bondade e essa misericórdia vai me alcançar todos os dias, ela vai me acompanhar no ano de 2026 e eu vou estar tão cheia dele, tão cheio dele, tão pleno do Senhor, que eu vou transbordar o seu amor e a sua bondade e essa misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. E a casa do Senhor a gente pode interpretar não só como a comunhão de estar na igreja, de estar no corpo de Cristo, de estar inserido no corpo de Cristo, trabalhando junto, colaborando junto pelo crescimento do reino, pela manifestação da glória de Deus aqui na terra, pela propagação do evangelho do Senhor Jesus, para que vidas se convertam, vidas se encontrem, ovelhas desgarradas, longe do aprisco, voltem a esse convívio, mas que a gente possa transbordar esse amor todos os dias da nossa vida. A casa do Senhor representa a presença dele, a comunhão com ele, e essa comunhão e essa habitação que transcendem a vida aqui e agora, que nos leva para a vida eterna e que faz a gente viver com Deus, tanto aqui nessa terra, mas além daqui, no porvir, né? Quando a gente for, né, encontrado pelo Senhor, quando Ele nos chamar à sua presença, que a gente possa viver na casa dEle, na Jerusalém Celestial, todos os dias das nossas vidas, nessa comunhão que começa aqui e agora e transcende para a vida eterna. É essa palavra que eu tenho do Senhor para deixar para nós, para o meu coração. Já fui muito alimentada por ela e que você também seja alimentado. Tenha o Salmo 23 como seu salmo de cabeceira no ano de 2026. Absorva tudo isso que o Salmo fala, né? Que Ele é o nosso pastor, que Ele nos guia em pastos verdejantes, ainda que a gente ande pelo vale de sombra e morte, o Senhor estará conosco nas dificuldades, nas horas difíceis. Ele nos prepara a mesa da vitória, Ele faz o nosso cálice transbordar e Ele nos leva a viver em comunhão com Ele aqui e agora e no porvir para todo o sempre. Amém. Feliz 2026. Ande com o pastor do Salmo 23. Tenha ele como seu pastor. Seja ovelha desse pastor. Aceite o seu cuidado, o seu cajado, a sua direção. Que em 2026 você possa receber a Jesus como seu pastor de fato e caminhar debaixo, né, dessa direção, desse cajado amoroso, desse cuidado desse pastor que é o nosso pastor. Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha um feliz 2026. Paizinho, eu te agradeço, Senhor, pelo ano de 2025 que está prestes a acabar. Te agradeço pelas bênçãos, pelas dificuldades, pelas vitórias, pelas lutas, por tudo que aconteceu, Senhor. Ele teve a tua permissão, ó Deus, eu te louvo por isso. E agora nós vamos receber 2026. Prepara o nosso coração, Senhor, para viver 2026 e que o Senhor seja o meu pastor, que o Senhor seja o pastor de cada pessoa que vai ouvir essa palavra e que o Senhor, debaixo do teu pastoreio, Senhor, estejamos seguros,
estejamos tranquilas, estejamos abençoados, protegidos, guardados, alimentados, que possamos ter o óleo da tua unção, Senhor, derramando sobre a nossa cabeça nesse ano de 2026. Que possamos ter paz com todas as pessoas, que o nosso inimigo sente a nossa mesa na vitória, Senhor, e que possamos habitar na tua casa durante todos os dias da nossa vida, até irmos a Jerusalém Celestial, para vivermos contigo a eternidade que tens preparado para cada ovelha tua. Faz isso, Senhor, como o bom pastor que és. Guia a nossa vida segundo a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês. Feliz 2026. Tchau, tchau.